E aí pessoal, animados? Hoje estamos entrando no nosso segundo dia de evento. Sejam muito bem-vindos a esta noite. Forte abraço! Vamos falar agora sobre bem-estar de suínos. Falar sobre porcas, leitões, leitões desmamados, suínos em terminação. Sistemas de produção, em geral, aí, os animais são confinados em sistemas total ou parcialmente ripado, mais comum em concreto sólido. Em geral, não tem nenhum substrato sobre esse concreto. Ainda podemos ter animais soltos no estábulo, com alimento no chão, acesso à baia, alimentador eletrônico ou não, alimentação ad libitum ou não. E por último, os baias ou amarras e o sistema ao ar livre. Na foto desse slide mostra porcas soltas no estábulo. É um sistema que mostra grande potencial de bem-estar, porque favorece o comportamento natural de fuçar dos suínos. Pode ser usado em várias categorias, no caso, mostra aí para porcas em lactação, junto com as suas leitegadas. Estábulos, em geral, devem fornecer um substrato aí de 50 centímetros de espessura. Pode ser de palha de arroz, amendoim, serragem, em geral usado para pequenos e médios produtores e também na recria de suínos. Esse quadro mostra o bem-estar de suínos nesse sistema livre no estábulo. Vendo essas 5 liberdades, a gente observa que, em termos de livre de fome e sede, depende da avaliação do score da condição corporal. Em termos de grande vantagem, é o conforto físico muito bom, né, e térmico desse ambiente aí, que pode ser controlado pela porca e deixa a desejar em termos de qualidade do ar, que pode existir poeira. Quanto à expressão do comportamento natural, claro, tem grande potencial. A porca tem um substrato para fuçar, embora ela possa preferir cama de madeira em decomposição, ou casca de árvore em comparação com outras palhadas. Sobre animais soltos no estábulo, a gente pode observar problemas de agressão, medo, tédio se o ambiente for muito vazio, por exemplo, se não tiver substrato, brigas, pode ocorrer na formação de grupos, mordeduras de vulva e de cauda. Quando não há cama, a restrição de comportamento é bastante acentuada. Porcas em baias é o sistema mais comum de confinamento em suínos. Em geral, é um ambiente bastante restrito, onde os suínos ficam sem possibilidade de locomoção e um ambiente bastante vazio, sem estímulo. Em relação ao bem-estar dos suínos nessas baias, comparando aqui com as 5 liberdades, o principal problema vai estar no desconforto, né? O conforto físico muito pobre e térmico também, porque o animal está impossibilitado de se locomover e numa baia onde não há substrato, a superfície que ele tem para ficar em pé e repousar é o concreto sólido em geral. É também bastante comum observar estereotipias nesses sistemas. Podem ser aí decorrentes do ambiente ser pobre em estímulo e da alimentação restrita que, em geral, as porcas recebem. O sistema ciscal, ou seja, o sistema ao ar livre, apresenta um grande potencial para o bem-estar dos animais. Porém, é claro, não é perfeito, precisa de um bom manejo. Se a gente for observar em termos de 5 liberdades, novamente vamos verificar que o conforto físico é muito bom. Em termos térmicos também, vai depender muito do fornecimento de cama, substrato. A principal vantagem em termos de expressão do comportamento normal. Porém, pode estar sujeito a estresse calórico e frio, queimadura solar, ferimentos nas patas, dependendo da topografia, sujidade da área que os animais são colocados. Um dos principais problemas é a inadequação genética, colocar animais suínos de raças que não vão bem no sistema aberto. Outro problema é a falta de abrigos e a necessidade, às vezes, de fazer o destrompe. Esse destrompe nada mais é do que a colocação de um anel para evitar que os animais fucem, provoquem aí a degradação do solo. É claro que esse problema está mais em decorrência da densidade animal. Parece não fazer muito sentido colocar os animais num sistema natural ou próximo do natural e promover o destrompe que vai causar dor, impossibilitar o animal de desempenhar esse comportamento natural de fuçar. Nesse slide mostra aqui a vantagem e desvantagem do ciscal. Então, como vantagem, oportunidade de exercício e fuçar, fornece alimento contra a fome,
sempre ele tem possibilidade de pastar e fuçar. Acesso à área de escapes, reduz a agressão. É muito comum a gente ver animais de tamanhos diferentes e não agressão entre eles, provavelmente por causa do enriquecimento do ambiente. Permite ainda executar adaptações naturais. Por outro lado, ele pode expor o animal às condições climáticas extremas, principalmente se não há abrigo suficiente. E uma das maiores críticas aí é o risco maior à saúde básica, que é mais difícil de controlar a higiene e doenças nos sistemas abertos. Comparando o sistema industrial com o ciscal, em termos de bem-estar, a gente pode dizer que o sistema industrial reduz o risco de doenças. Porém, é muito comum a maior densidade animal e restrição do movimento e principalmente daqueles comportamentos naturais. Em geral, esses sistemas industriais também são mais dependentes de antibiótico. O bem-estar de porcas paridas, a porca manejada em baia de parição, ela em geral é incapaz de andar, virar em volta dela mesma, interagir com os outros animais, construir ninho. Nenhum substrato é fornecido para esses animais e, em consequência, um maior aumento aí de lesões, exaustão e estresse calórico das porcas. Já para os leitões, os maiores problemas são as mutilações, desmame precoce e possibilidade de esmagamento pela porca. As mutilações, o corte dos dentes, da cauda e a castração. No desmame precoce, essa mudança abrupta da dieta e do ambiente físico e social leva então a problemas de bem-estar, de estresse da separação que a gente comentou anteriormente. Essa perda do contato materno, o sistema imune imaturo, deixando o animal suscetível a doenças, principalmente diarreia. Em geral, eles vão para uma maternidade colocado em ambientes vazios, com restrição do comportamento normal. O esmagamento pela porca também pode ocorrer, ou mesmo pode matar alguns animais, aquelas porcas que perderam ou não têm um instinto materno maior. Suíno de engorda, os animais podem estar num sistema totalmente ripado ou parcialmente ripado, com uma área de descanso. Esse sistema de ripado ajuda bastante a higienização, mas causa sérios problemas para a pata dos animais e claudicação. Palhas e outros substratos em geral não são utilizados, os animais também podem estar ao ar livre. Essa figura mostra então um sistema parcialmente ripado, ou seja, uma área ripada com uma área de concreto sólido, né, separando as duas áreas aí. Mas o que se pode observar é que é um ambiente vazio, isso é, com pouco estímulo, e um ambiente que não oferece muito conforto, principalmente térmico, para os animais, já que não há nenhum substrato. O estábulo mais palha, ou outro substrato, né, ele pode ser naturalmente ventilado, ele oferece um ambiente um pouco mais rico que o anterior, devido à colocação das palhas no piso. Isso daí também favorece o ambiente térmico para os animais. Suínos de engorda, principais problemas são densidade animal, ambientes vazios, escuros. Isso pode levar à mordedura da cauda, flanco e orelhas entre os animais. A alta concentração de amônia no ar também é um problema a se salientar, consequente de doenças respiratórias. Bem-estar de porcas secas fica similar àquelas porcas manejadas em baias. A grande restrição comportamental e a restrição alimentar. Outras preocupações de bem-estar em suínos, a gente pode citar grandes leitegadas, por exemplo, acima de 10 leitões, produção de grande quantidade de leite da porca e crescimento acelerado. Ainda mordeduras de cauda, lesões no casco devido ao piso aversivo, concreto ou ripado. Em relação ao reprodutor, em geral esses animais são criados isolados em baias sem substrato, como observado na fotografia, num sistema ripado, que aumenta bastante a incidência de lesões de casco, e os animais em geral são sujeitos à restrição de alimentação, períodos de fome, para não ganhar peso excessivo, que possa influenciar na reprodução. Boas práticas na suinocultura, em termos de bem-estar, seria fornecer espaço para exercício, um enriquecimento do ambiente, pode ser com palha ou, por exemplo, com brinquedos,
acesso a alimentos fibrosos, palha, manter as porcas em grupos pequenos, reduzir a alta densidade animal, a competição entre eles e fornecer área para controle da temperatura. Para o reprodutor, fornecer a área para exercício, enriquecer o ambiente, seja com substrato ou dispositivos, brinquedos, acesso a alimentos fibrosos e fornecer uma área para controle da temperatura. Na recria, podemos citar aí fornecimento de diferentes tipos de substrato, evitar a densidade alta de animais e uma área de escape de agressões, principalmente se o ambiente for muito vazio, de pouco estímulo. Na medida do possível, evitar a mistura entre animais. Boas práticas para porcas paridas, a seleção genética melhorando o instinto maternal dos animais, tratadores capacitados e motivados a cuidar bem dos animais, fornecer material para ninho e área de proteção para os leitões e manejar as porcas em grupo. Em relação à agressividade de suínos, boas medidas aí seriam reduzir o tamanho dos grupos, dando mais espaço, usar barreiras nos coxos, maior espaço no coxo e um bom manejo alimentar. Para porcas paridas, o ideal, uma medida boa que está sendo utilizada na comunidade europeia, é o curral de parição com proteção da leitegada. Em conclusão, há várias diferenças no ambiente físico e social oferecido aos aves e suínos, nos sistemas de produção dessas espécies. É difícil comparar bem-estar no sistema de produção de aves e suínos. Novamente, a gente pode afirmar que há alguns sistemas que têm melhor potencial do que os outros. Não podemos afirmar que seja melhor que os outros em termos de bem-estar animal. Os sistemas de produção podem apresentar maior ou menor potencial para atender determinados conceitos. A ciência do bem-estar animal pode solucionar problemas de saúde básica, estado afetivo e adaptação natural na avicultura e na suinocultura. Nessa aula vamos falar sobre mercado e legislação. Então o objetivo é discutir a influência dos mercados no bem-estar animal e os padrões de legislação de bem-estar, que é um resumo da aula, fazer uma introdução, falar sobre sistemas, características, certificação e por último a conclusão. Quando o bem-estar animal é aplicado através de leis, os critérios utilizados são baseados em ciência. Isso é importante a gente ter conhecimento. E essa ciência, de acordo com os 3 conceitos de bem-estar animal, que formam a definição do que é bem-estar animal: saúde básica, estado afetivo e vida natural. Se a gente for observar alguns eventos recentes no desenvolvimento de padrões de bem-estar animal, é interessante ver que em 1999 a União Europeia ela decidiu descontinuar a utilização dos sistemas de gaiolas em fileiras sobrepostas. Essa abolição, inclusive, a decisão foi em 99, mas ela ocorreu o ano passado, em 2012. Logo em seguida, no ano 2000, a cadeia de restaurante do McDonald's anunciou as exigências de bem-estar animal para seus fornecedores, isso nos Estados Unidos. É interessante ver uma multinacional, como o McDonald's, sem pressão de lei nenhuma, decidir ela, por si própria, estabelecer algumas exigências de bem-estar animal. Isso daí seguiu com outras restaurantes similares ao McDonald's, como por exemplo o Burger King, fez com que o Conselho Nacional de Cadeias de Restaurantes nos Estados Unidos resolvesse adotar um único padrão de bem-estar para todos os seus afiliados. Como vemos, começou com o McDonald's, atualmente imposto pelo Conselho Nacional de Cadeias de Restaurantes lá nos Estados Unidos, todos eles devem seguir um padrão de bem-estar animal. Em 2005, a Organização Mundial de Saúde Animal editou um padrão de bem-estar que foi chamado aí de Código Sanitário para os Animais Terrestres, que vocês podem encontrar no slide abaixo, a página da internet está indicada ali. Em 2007, o Banco Mundial convidou companhias de produção animal a incluir bem-estar animal em seus planos de investimento. Isso é um impacto bastante grande em termos de um banco de fomento, começar a convidar, mas de certa forma exigindo, padrões de bem-estar na criação de animais. Em 2008, a FAO promoveu uma reunião com especialistas para ajudar a implementar medidas de bem-estar animal em países em desenvolvimento.
E atualmente está para sair a Declaração Universal sobre o Bem-Estar Animal. A página desse tema está indicada abaixo e só precisamos não confundir essa Declaração Universal de Bem-Estar Animal com Declaração Universal dos Direitos dos Animais. A Declaração dos Direitos dos Animais é abolicionista. Essa Declaração do Bem-Estar Animal, ela é utilitarista. Ela restringe algumas situações, mas não é abolicionista de modo algum. No mercado com diferentes realidades, cada vez tornando mais globalizado, é fácil de entender que produtores menores, embora aqueles produtores que produzem só para maior parte para subsistência e não para venda, também vão sofrer impacto em relação a essas restrições, já que o mundo vem se tornando cada vez mais globalizado. Nesse slide mostram duas situações ou duas realidades bem diferentes. Na esquerda, a gente tem um mercado de animais bastante sofisticado que a gente encontra no sul, sudeste do Brasil, enquanto que a foto da direita mostra um mercado de animais em países subdesenvolvidos ou áreas menos desenvolvidas. Entretanto, essas duas realidades vão, de certa forma, ao longo do prazo, do tempo, sofrer a imposição da globalização. Tem, por exemplo, obrigado produtores a seguir certos padrões de bem-estar exigidos pelo comércio internacional. Isso para que mercados não sejam perdidos. Muitas vezes, na realidade, os produtos de origem animal, produzidos em fazendas, granjas, não chegam direto para o consumidor. Raras vezes isso ocorre. Na maioria dos casos, há um intermediário que compra do produtor e revende para o consumidor. Como, por exemplo, cada vez mais comum, grandes redes de supermercado fazendo essa compra do produtor e revenda ao consumidor. Grandes redes de supermercados têm dominado a venda de produtos. E os produtos de origem animal são produzidos de acordo com as especificações que essas redes de supermercado pedem. Parece que os supermercados, como por exemplo Carrefour e outros grandes redes de supermercados, estão cada vez mais reconhecendo a responsabilidade ética de sua corporação, exigindo ética também dos seus fornecedores, os produtores em geral. Será que isso é uma resposta ao consumidor? Certificação de fazendas em alguns países é importante, principalmente quando os consumidores exigem altos padrões de segurança alimentar atrelado ao bem-estar dos animais. Em geral, há uma preocupação de ambas, tanto em segurança alimentar como no bem-estar animal. E esses padrões são ditados pelos revendedores, em geral que são assessorados por especialistas e controlados por fiscais independentes. Existem vários exemplos, pode ver nesse slide, a Ashurade, que certifica gaiolas para aves e suínos, Freedom Food, orientado mais bem-estar animal em geral, o orgânico, que é bastante conhecido, que são os padrões orgânicos, que em geral são amigáveis ao bem-estar animal e ao meio ambiente. Problemas na certificação de fazendas. O revendedor pode mudar seus padrões e isso daí o produtor tem que se adequar a essas mudanças. O revendedor pode também mudar sua política de marketing, deixando o produtor e o consumidor às vezes em dúvida. O revendedor pode não fornecer todas as informações necessárias para que o consumidor faça uma escolha informada. Por exemplo, no leste europeu, o rótulo de ovos colocado a frase fresh, quer dizer fresco, ovos em gaiola sobreposta. E deixa o consumidor confuso porque na União Europeia tem usado o termo free range, que é o contrário do uso dessas gaiolas chamada também de bateria. Então isso daí pode muitas vezes confundir o consumidor. Está comprando um ovo que vem a rotulagem fresh, pensando que as aves são criadas em liberdade. A exclusão do mercado dos produtores que não podem promover evidências de trabalhar dentro dos padrões exigidos pelo esquema de certificação de fazendas também é um problema, colocando aí fora do mercado
alguns produtores. Influência dos governos nacionais, por exemplo, na União Europeia, a produção de carneiros é subsidiada e o produtor pode vender seu produto a um preço menor que o custo. Isso daí pode colocar em desvantagens países em que a produção não é subsidiada. A Organização Mundial do Comércio, a OMC, está cada vez mais influenciando as regras internacionais de comércio. A OMC sustenta aí um tratado internacional, o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, conhecido como GATT. E essas regras vêm no sentido de facilitar o comércio entre as nações. Porém, a OMC é omissa em termos de bem-estar animal. Segundo as regras da OMC, uma das regras é encorajar o comércio livre, através da proibição legal das tarifas de importação e subsídios para a exportação. Discriminação entre produtos com base nos métodos de produção não é permitido, nem nos preços e nem nos rótulos. Ou seja, a OMC não permite diferenciação para o consumidor de ter conhecimento de como os animais foram criados. Em termos de bem-estar animal, segundo as regras da OMC, um país não pode, por exemplo, embargar a importação de produtos por motivos éticos, exigir que produtos importados obedeçam a mesma legislação destinada a proteger os animais ou o meio ambiente aplicada aos produtos domésticos. A União Europeia proibiu a importação de peles de animais capturados em armadilhas, mas ela desistiu por temor de reação da OMC. O Parlamento Europeu proíbe cosméticos testados em animais a partir desse ano, mas a OMC pode desafiar essa decisão e fazer com que a União Europeia volte atrás dessa decisão. Medidas de proteção, por exemplo, redes de golfinhos na pesca de atum nos Estados Unidos foram condenadas pela OMC. A OMC não permite a proibição de ovos industriais na União Europeia a partir de 2012, porque para a OMC um ovo industrial, ou seja, em baterias, em gaiolas sobrepostas, é igual a um ovo de uma galinha criada livre. Há uma dificuldade de aprovação de leis para a proteção dos animais, especialmente para animais de fazendas ou animais de proteção. A OMC proíbe restrições de importação com base em métodos de produção. E países sem poderes para evitar a invasão nos seus mercados de produtos baratos e que não respeitam a ética e o bem-estar, não é barrado pela OMC. Baia para porca tornou-se ilegal na União Europeia esse ano, em 2013. Porém, já há pressões de lobby para subsídio desses produtores. Algumas alterações necessárias na OMC para tentar resolver problemas de bem-estar animal. Entre essas alterações, podemos citar o reconhecimento da OMC pelos diferentes métodos de produção, seja um ovo produzido por uma galinha solta em relação ao ovo produzido por uma galinha criada nessas gaiolas presas. Permissão de restrições completas de importação, sobre o artigo 20, de produtos provenientes de sistema de criação inaceitável. A OMC não faz nenhuma restrição à importação desse tipo de criações em que deixam a desejar em termos éticos. Provisão para rotulação obrigatória informando o sistema de produção, ou seja, colocar uma foto do animal mostrando o sistema que ele é criado, se é solto, se é confinado. A OMC atualmente não permite. Aceitar bem-estar animal como interesse não comercial legítimo seria então uma alteração importante que poderia ser feita na OMC. Permitir medidas relativas ao comércio, por exemplo, o embargo de importação por motivos genuínos de bem-estar animal. Permitir também esquemas de rotulagem que façam distinção entre alimentos produzidos de modo humanitário ou cruel. Permitir acesso a mercados preferenciais para que os produtores de excelência e bem-estar animal tenham algumas vantagens, por exemplo, cotas ou tarifas preferenciais. Isso daí iria estimular os produtores a ter maior excelência em bem-estar animal. Permissão para tarifas de fronteira para compensar os custos de medidas de bem-estar animal. Ainda, permissão para o redirecionamento de subsídios atuais de exportação para a promoção de bem-estar animal e a exclusão desses subsídios da previsão de redução pelo Acordo para a Agricultura. Em geral, esses subsídios na União Europeia, eles estão baseados no número de animais. Com isso, tem levado os produtores
aumentar bastante a densidade animal, o que favorece aí um prejuízo ao bem-estar. Fazer uma classificação desses pagamentos para o apoio ao bem-estar animal. Em termos de legislação, vamos primeiro discutir aqui como que esses documentos são escritos. Em geral, eles têm uma linguagem legal que às vezes torna difícil a compreensão para aquelas pessoas leigas, ou seja, que não têm conhecimento em direito. Vamos aqui tentar interpretar basicamente essas leis, né? Ela pode ser proibitiva, por exemplo, o ato de bem-estar animal em 1916 nos Estados Unidos. Ela diz basicamente o que não podemos fazer. Quando ela é prescritiva, por exemplo, na diretiva de poedeiras na União Europeia, ela basicamente diz o que nós precisamos fazer ou prover para os animais. Custo e benefício, por exemplo, nos procedimentos científicos do ato de 1986, que mostra aí um provável benefício que justifica os danos causados, né? Tentando então diminuir alguns danos que podem ser causados. Além disso, a interpretação da lei em termos de infração. Se a gente for ver o ato de prevenção contra a crueldade animal de 1960, né, basicamente é enfocado em causar dor ou sofrimento desnecessário. Já o Código de Regulamentos Federais, capítulo 3, nos Estados Unidos, é causar tratamento não humanitário. E a diretiva do Conselho da União Europeia, a diretiva para suínos, estabelece que Estados-membros devem assegurar que as condições para a criação de suínos estejam de acordo com X, Y. Em termos de animais e contexto, a gente tem, por exemplo, o ato da agricultura, que aplica somente a animais de produção em terras agrícolas, e não outros animais. O ato de bem-estar animal de 1966 nos Estados Unidos não se aplica aos animais de produção. Excluindo os animais de produção, os outros todos são atendidos por esse ato. A diretiva de produção de ovos da União Europeia não se aplica a estabelecimentos com menos de 350 aves e para aves matrizes. Então, a gente precisa conhecer todas essas diferenças, né, para interpretar melhor as leis. Em termos de status legal, todos os países, os animais são considerados como propriedades. Entretanto, o Protocolo de Proteção do Bem-Estar dos Animais na União Europeia reconhece os animais como seres sencientes, isso é, que têm sentimentos. Com isso, exige dos membros da União Europeia uma dedicação completa na atenção às necessidades de bem-estar dos animais, quanto à formulação e interpretação da legislação. Bom, há muitas leis, às vezes difícil de interpretá-las, mas vamos aí à realidade. Apesar de haverem muitas leis, diretivas e etc., a gente vê, por exemplo, em suínos em caminhões a menos de 0,35 metros quadrados por 100 quilos de peso vivo, ou seja, uma alta densidade. Uso de bastões para carregamento de câmeras de insensibilização. Isso só para citar alguns exemplos, né, de que a legislação às vezes não resolve o problema. Aqui o gado exausto, chegando ao abatedouro completamente exausto. Efetividade da legislação. Por que ela às vezes não é efetiva? Porque apesar de existirem tantas leis, tantos problemas ainda são observados na realidade, nas fazendas, no transporte de animais, laboratórios, etc. Então, entre as causas, a gente pode citar limitação de recursos para aplicação e fiscalização, fiscais que às vezes podem estar compartilhando interesses dos fiscalizados, ou seja, corrupção, limite nos poderes de acesso, parada e fiscalização, confisco e detenção, confidencialidade comercial, que pode corromper aí a efetividade das legislações. Há ainda problemas de antagonismo com outras legislações. Por exemplo, a lei dos direitos humanos pode estar contra o bem-estar dos animais. Por exemplo, acesso à propriedade com propósito de inspeção. Na hora de fiscalização, em alguns locais, a lei não permite a entrada sem pedido prévio para inspecionar essas propriedades. Lei de saúde e segurança
em relação ao banimento de bastões elétricos. Para favorecer a saúde e segurança dos funcionários, eles podem pedir que sejam banidos esses bastões elétricos na condução dos animais. Lei do trabalhador, por exemplo, na frequência e adequação de inspeção de frangos de corte pelo tratador. Leis ambientais, como aquela que a gente viu do focinho nos porcos, nos suínos, para impedir a degradação do solo. Lei de segurança alimentar pode ir contra o jejum anterior ao transporte para o abatedouro. Lei de planejamento pode proibir, por exemplo, unidades ao ar livre, que seria, de certa forma, apresenta maior potencial para o bem-estar animal. Lei de segurança de produtos pode requerer um requerimento legal de testes de medicamentos em animais, que muitas vezes não pode ser utilizado por seres humanos, segundo essas leis de produtos, sem antes terem sido testados em animais. Legislação no Brasil. Existe uma boa quantidade de legislação. Essa legislação iniciou aí no decreto 16.590 de 1924, regulamentando casas de diversões públicas, proibição de corridas de touros e novilhos, principalmente lutas de galos e outras aves. O decreto de 1934, o decreto 24645, diz que todos os animais são tutelados do Estado. Animais assistidos em juízo pelo Ministério Público e pelas associações protetoras de animais. As autoridades devem cooperar com as associações protetoras. E ainda nesse decreto ele relaciona 31 situações de maltrato em animais. Há outras legislações aí anteriores, Código de Pesca, Lei de Proteção da Fauna, como vocês podem ver, existem várias legislações, leis dos zoológicos, dos cetáceos. A própria Constituição Federal de 1988 diz lá no artigo 255, parágrafo 1, inciso 7, que incumbe o poder público de proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam animais à crueldade. Por último, a submissão de animais à crueldade. Essa lei, então, envolve lei dos crimes ambientais. Quando o animal sofre crueldade, é colocado em termos de lei dos crimes ambientais. Aqui está um resumo da legislação do Brasil. Como vocês podem verificar, é um grande número de leis. O que falta mesmo é fazer com que elas sejam cumpridas e, principalmente, a punição adequada para os infratores em termos de crueldade contra os animais. Em conclusão, podemos dizer que a preocupação pública com o bem-estar animal pode ter efeito positivo sobre os sistemas de criação. Os revendedores estabelecem padrões que afetam o bem-estar animal. As regras do comércio internacional representam uma grande ameaça ao bem-estar animal, por reconhecer vários aspectos que poderiam ajudar aí a solucionar problemas de bem-estar. Os produtores de animais devem arcar com toda a responsabilidade sobre o bem-estar dos animais. O consumidor deveria também arcar alguma parte do custo. Finalizando o módulo de bem-estar animal, gostaria de fazer um pequeno resumo. Nós vimos na primeira parte, as primeiras 4 aulas, sobre como que a gente é influenciado a ver e tratar os animais, ou seja, culturalmente a gente é influenciado por visões de mundo, religião, mitos e outras crenças. É importante entender essa influência na maneira que a gente tem de entender o bem-estar animal. Numa segunda parte, a gente discutiu as principais variáveis e metodologia para acessar ou avaliar o bem-estar dos animais em geral, animais de fazenda, animais de laboratório. E nessa última parte, eu brevemente descrevi alguns problemas que a gente pode encontrar no bem-estar animal de produção, animais de fazenda, bovinos, suínos e aves. Olá pessoal, estamos encerrando a noite de hoje. Estamos tendo diversos feedbacks muito positivos. Você pode participar, clique aí embaixo e deixe o seu comentário. Amanhã temos o 3º dia do evento e teremos informações muito positivas. Fique atento e esperamos vocês amanhã.